This call is now being recorded. Fala, galera. Eu sou o professor Otávio Moisés. Eu vou te ensinar hoje a primeira lei de Mendel. Essa aula é a aula 2 do conteúdo de genética. Caso você não tenha assistido, essa aula está disponível no canal. Quem foi Mendel? Mendel foi um monge. Ele viveu na República Tcheca. E o mais interessante é que ele não era um cientista. No século XIX, ele realizou experimentos que mudaram a biologia. Só que na época dele, o seu trabalho foi ofuscado pela teoria da seleção natural de Darwin, que também é uma grande teoria e que também é importantíssima para a biologia nos dias atuais. Gregor Mendel era um homem curioso. Ele tinha curiosidade de explicar as coisas. E aí ele resolveu estudar a transmissão das características. E fazendo experimentos no jardim do seu mosteiro, o que corresponde hoje à República Tcheca, a cidade de Brno, ele elucidou leis que a gente usa até hoje. A pesquisa de Mendel foi realizada com plantas de ervilha. A espécie Pisum sativum foi utilizada nas pesquisas de Mendel. Qual era a importância de se usar essas plantas? Primeiro, que elas têm fácil cultivo, elas produzem muitos descendentes e tem uma flor hermafrodita, quer dizer, ela tem os dois sexos. Ela pode fazer fecundação cruzada e se autofecundar. Isso significa que essa planta pode fazer fáceis cruzamentos. Por reunir todas essas características, Mendel escolheu a planta Pisum sativum. Muito bem. O critério usado por Mendel, ele usou o método estatístico. Ele fazia análise de muitos descendentes. Ele botava as plantas para cruzar, ele escolhia características opostas, antagônicas. Um exemplo aqui na tabela, ó. Ele escolhia servilha amarela e cruzava com verde, por exemplo. Mendel repetiu esse processo com todas essas 7 características, incluindo a forma da semente até a altura das flores. Esses cruzamentos eram rigorosamente analisados, como a gente vai ver agora a seguir. Como eu falei agora há pouco, a Pisum sativum, a ervilha de jardim, é uma planta hermafrodita, ou seja, ela tem os dois sexos. Na natureza, ela pode se autofecundar, ou seja, os gametas masculinos produzidos pelas anteras podem fecundar o próprio gameta feminino produzido nos ovários e dentro do óvulo da planta. Pode acontecer a fecundação cruzada natural, geralmente o transporte do pólen é feito por insetos, e pode ser feito também uma polinização manual, ou seja, artificial. E Mendel fazia usando um pequeno pincel. Dessa forma, ele coletava o pólen e jogava na outra planta, ou na mesma planta, de modo a fazer uma autofecundação. Todo esse mecanismo resultou em grandes descobertas. Descobertas essas que mudaram o rumo da biologia. Vale ressaltar que na época de Mendel não existia toda a tecnologia que nós temos hoje. Nós estamos falando de século XIX. Século XX, perdão. Século XX. Nos anos 1800. Século XIX, desculpa. No século XIX, nos anos de 1900. Um dos cruzamentos feitos por Mendel, nós vamos analisar aqui agora. Mendel pegou plantas que tinham características opostas e fez um cruzamento. Ele chamou essa primeira geração de geração P. Vamos aqui analisar um exemplo apenas, mas esse exemplo ele vai servir de base para todos os outros experimentos que ele fez com aquelas 7 características. Então, assim, ele pegou a geração P, ou geração parental, e realizou um cruzamento. Uma das características sumiu na geração F1. O que é a geração F1? É a primeira geração de filhos. Essa primeira geração, nesse experimento, resultou em todas amarelas. A característica verde aparentemente sumiu.
E Mendel chamou essa característica de recessiva, porque ela ficava encoberta, ficava em recesso. Um detalhe importante. Antes de fazer o cruzamento entre características opostas, Mendel se certificava que estava lidando com plantas puras. Hoje nós sabemos que o que o Mendel chamava de pura é, na verdade, homozigoto. Mas na época de Mendel não se tinha esse conhecimento. Então veja, uma planta amarela pura, na concepção de Mendel, é aquela que quando se autofecundava só dava amarela. Planta verde pura, na concepção de Mendel, era aquela que quando se autofecundava só dava plantas verdes. Então ele garantiu essa pureza inicial para que não houvesse misturas de características. Pois bem, todas as plantas da geração F1 nasceram com uma das características, que no caso aqui é a cor amarela. Mendel deixou que essa geração se autofecundasse. Essas plantas aqui da geração F1, todas eram híbridas, elas já não eram mais puras, porque elas carregavam alguma coisa herdada da planta verde. O resultado da autofecundação da geração F1 gerou a chamada geração F2, ou segunda geração de filhos. E o resultado interessante que Mendel descobriu é que todas as vezes que ele repetia o experimento, o resultado vinha parecido, aproximado. E qual era esse resultado? Na geração F2, a característica verde reaparecia. A característica recessiva ressurgia. E descendente de planta amarela. E o mais interessante é que Mendel encontrava sempre uma proporção de 75% de amarelas ou dominantes e 25% recessiva. Em uma análise um pouco diferenciada, 3/4 de amarelas de cada 4 descendentes, como você está vendo aqui, 3 eram amarelas e 1 era verde. Isso gera a chamada proporção de 3/1. Esse resultado ele revolucionou a biologia, porque veja bem, ao se cruzarem heterozigotos, sempre vai acontecer isso aqui, ó. E anos mais tarde, os cientistas descobriram que Mendel estava certo. A proporção 3/1, ela é famosa nas questões de vestibular e do Enem. A partir dessas observações, Gregor Mendel, ele preparou um enunciado da primeira lei, que diz assim: cada caráter ou característica é determinado por um par de fatores. O que acontece com esses fatores? Separam na formação dos gametas, indo apenas um dos fatores do par para cada gameta, que é, portanto, puro. Veja bem, ao analisar rapidamente o enunciado da primeira lei, talvez você fique um pouco confuso pelo excesso de informações. Porém, a gente vai explicar já o que significa cada termo. O que Mendel chamou de fatores, ele não sabia na época, é o que chamamos hoje de genes. E você lembra que gene é um segmento de DNA que está nos cromossomos, no núcleo das células, e os genes, eles determinam as características. Então, Mendel chegou à conclusão, através de um método estatístico, fazendo muitos cruzamentos, ele analisava milhares de descendentes. Ao analisar uma amostra muito grande, o experimento dele fica mais confiável. E foi aí que surgiu a primeira lei. Vamos analisá-la com um pouco mais de detalhes? Você pode chamar a primeira lei de Mendel de lei da pureza dos gametas, porque os gametas são puros, carregam apenas um gene de cada par. Você pode chamar a primeira lei de Mendel de lei da segregação dos fatores, ou lei da separação dos genes. Os genes se separam durante a formação dos gametas. Ou você pode chamar também os casos de primeira lei de monohibridismo. Muitas características de vários seres vivos diferentes obedecem à primeira lei de Mendel. Tá? E isso é muito interessante, isso é muito importante, porque surge um padrão que é aplicado em todos os seres vivos. E Mendel estava certo nas suas análises e nas suas observações. Então, o resuminho aí é o seguinte: o resumo da primeira lei de Mendel são 3 pontos importantes que você não deve esquecer. Atenção! Os genes se separam na formação dos gametas. Ora, o que são gametas?
Gametas são as células reprodutivas. Espermatozoide e óvulo, no caso dos mamíferos. E da maioria dos animais também. Como consequência da primeira lei, cada descendente herda dos pais apenas um gene de cada par. Nunca uma pessoa vai herdar 2 genes de cada par. Aqui você está vendo na imagem abaixo uma pessoa com genótipo azão-azínio. Perceba que ele tem 2 genes diferentes, portanto, trata-se de um indivíduo heterozigoto. E assim, durante a formação dos gametas, ou seja, quando ele for se reproduzir, os genes vão se separar, indo um gene para cada gameta. No caso aqui, eu estou me referindo a um homem, isso aqui são espermatozoides, tá certo? Repare que esse espermatozoide carrega o gene azão, que se separou do gene azínio, como consequência da primeira lei de Mendel. É isso, galera. Eu encerro essa aula por aqui e eu espero que você tenha gostado e você salve essa aula, compartilha com os amigos e logo, logo você terá disponível a aula 3. Nós vamos fazer uma continuação desse assunto. Obrigado a todos. Um grande abraço.